da conquista do poder político, do horizonte da Revolução Brasileira. Mas, assim, o Brasil não tinha problema de escassez de matéria-prima, o Brasil não tinha problema de escassez de força de trabalho, o Brasil não tinha problema de escassez de mercado, de recursos naturais, inclusive, nada disso a gente tem escassez, né, gente? Não é essa a questão. E eu parei para comentar isso, que eu falei do Nicoleles, porque o Nicoleles conta que, mesmo na ditadura militar, você tinha algum projeto de desenvolvimento industrial, algum projeto tinha. E aí os chineses vinham no Brasil tentar entender como é que funcionavam os projetos aqui do Brasil. É isso que o Nicolelli sempre conta. Que os chineses vinham aqui, os administradores chineses, eles atravessavam o oceano. Quanto é? 12 horas de avião? É quanto? 16 horas? Quanto que é? Quanto que é o tempo para atravessar da China para cá? Ficava lá 16 horas de avião para vir para cá aprender com o Brasil, pô. Aprender com o Brasil. É isso que o Nicoleles conta. Não sei se é verdade, mas é isso aí. Eles vinham para cá aprender com o Brasil. É isso que ele conta. Aí se o Nicoleles está mentindo, aí eu fico em maus lençóis. Mas é isso, ele conta isso. Aprender com o Brasil. E aí agora, passando menos de 100 anos desse processo de aprendizagem, eles estão lá disputando a primeira economia do mundo. Não dá para fazer isso com pós-modernismo, não. Com pós-modernismo não faz, não. Com negação de ciência, dizer que são várias ontologias, não dá. Com várias ontologias não dá, não. Não dá. Estou descrevendo aqui fatos, não dá, não. Então, veja, se pegou uma particularidade da Europa, num cenário europeu, um bagulho deles, brisa deles, sabe, problema deles, e se trouxe para o Brasil como se fosse um problema mundial, né? Um problema de época histórica. Então, é o famoso eurocentrismo. No artigo que eu escrevi, eu cito até uns trechos que eu acho bem... O engraçado é isso, a pós-modernidade é liberdade dos de baixo, liberdade do não sei o quê, pensamento próprio, não sei o quê, tudo copiado da Europa. Gente, a ironia que isso é, tipo assim, como eu tenho pensamento próprio, qual é o seu autor de referência? Um europeu. Como eu sou anti-Europa, a Europa dominou o mundo, a Europa é do mal. Qual é o pensamento que você usa? Quem é o autor que você lê? Um europeu. Gente, não tem como levar a pós-modernidade a sério, não tem. Interessante. Por exemplo, deixa eu ler aqui para vocês. Jean-François Lyotard, no seu famoso estudo sobre a condição... Aí eu vou ter que corrigir, porra, Jones. Jean-François Lyotard. Tá certo? Tô brincando, viu, Jones? Tô brincando. Mas é François. François. Pós-moderna diz que, abre aspas, esse estudo tem por objetivo a posição de saber nas sociedades mais desenvolvidas. Então, Lyotard, que foi quem tornou célebre, né, a ideia de uma época pós-moderna, ele diz claramente, está lá escrito, viu, gente? Esse estudo é sobre as sociedades mais desenvolvidas. Que é a sociedade mais desenvolvida, gente? Ele tá falando... Tem uma coisa que o Jones acertadamente não mencionou, tá? O Jones acertadamente não mencionou. Ele acertadamente não mencionou. Porque ele tá falando para um público maior que vai dar um rage desgraçado em cima dele. Imagina o rage que o Jones Manuel vai sofrer por causa desse vídeo que ele fez. Eu não quero nem... Se eu, que não sou ninguém, fico tomando, né, ninguém que eu tô querendo dizer, de quantidade de inscritos na internet, se eu falo um A sobre esse negócio, é uma semana tendo que responder comentário, meu Deus do céu, eu imagino o tanto de rage que o Jones vai receber. Mas tem uma outra coisa. A obra de Lyotard é antissoviética. Então, esse livro que ele está mencionando, das metanarrativas e não sei o que e tal, ele é claramente, explicitamente, declaradamente antissoviético. Tá certo? Então, assim, meu Deus, a Europa está se desindustrializando, a União Soviética é terrível, o capitalismo dos Estados Unidos eu também não gosto, e o que faz, Lyotard? Chora. Chora bastante. Da Europa Ocidental, está falando dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão. Não está falando de nós, o Lyotard. Né? Então, quem leu o livro do Lyotard e falou, porra, tem razão, é isso, o Brasil está numa época pós-moderna. Está contra o que o próprio Lyotard escreveu. Em outro momento, né, ainda aspas do Lyotard, nossa hipótese de trabalho é de que o saber muda de estatuto ao mesmo tempo que as sociedades entram na idade dita pós-industrial. Que sociedades? As sociedades mais desenvolvidas. Né? Outro autor, o Krishan Kumar,
debatendo os conceitos de sociedade pós-industrial e pós-moderna, afirma que, no debate sobre o primeiro, na década de 1960 e princípio de 1970, vários sociólogos ilustres formularam uma interpretação da sociedade moderna que rotularam de teoria da sociedade pós-industrial. E aí, o autor, né, o Kuman, citando o Daniel Bell, ele fala que a teoria do Daniel Bell, da sociedade pós-industrial, é para Europa, Estados Unidos. São as sociedades chamadas desenvolvidas. Ele não está falando, por exemplo, da América Latina, não está falando da África. Então, o substrato, o pressuposto da coisa é a teoria da sociedade pós-industrial, que ali os países desenvolvidos estavam passando por uma época pós-industrial e por aí vai. Em outro momento do texto, eu digo o seguinte: Perry Anderson, em outro livro clássico sobre a pós-modernidade, debatendo as reflexões de Frederick Jameson, diz que, abre aspas, tendo identificado o campo de força da pós-modernidade nas mudanças estruturais do capitalismo avançado e um difuso escalonamento de identidades sob elas, Jameson pode fazer o terceiro lance, desta vez no terreno da própria cultura. Reparem, tendo identificado o campo de força da pós-modernidade nas mudanças estruturais do capitalismo avançado, de novo, países centrais do sistema capitalista. Né? Em outro momento, citando Sérgio Paulo Rouanet, eu falo, Sérgio Paulo Rouanet também destaca que é uma das bases da teorização pós-moderna a tese de uma ruptura na instância econômica, com a famosa distinção de Daniel Bell entre sociedades industriais e pós-industriais. E por último, eu cito José Paulo Neto. José Paulo Neto, em conhecido ensaio sobre pós-modernidade, faz um tratado sobre o debate teórico e as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais da Europa Ocidental, particularmente da França, refletindo sobre a passagem do estruturalismo para o pós-estruturalismo. Então, assim, quando você pega a literatura pós-moderna, ali do Nascimento, o debate sobre o que é pós-modernidade, você vai perceber que há um olhar hiperfocado nas transformações da Europa Ocidental e, em menor medida, dos Estados Unidos, Canadá e Japão. Então, se trouxe essa agenda para o Brasil, né, como se o Brasil estivesse numa era pós-industrial, como se agora as promessas da modernidade estiveram falidas, num clássico exemplo de... Veja, eu deixei o Jones falar, pelo mesmo motivo, né? Ele fez o vídeo baseado num texto que ele já tinha feito. O vídeo acaba sendo um pouco lento, do ponto de vista estético, né? Porque ele acaba apresentando a fundamentação, lê as fundamentações, etc, etc, etc. E aí eu não tenho o que acrescentar, né? Ele está fazendo citação, ele está mencionando, olha, tem o ator que diz isso, tem o outro ator que diz outro, tem o outro pai e tal. Então é uma apresentação, eu estou deixando rolar a apresentação, porque... ele está fundamentando a tese que ele está querendo advogar, né? E assim, para mim parece uma boa tese. Até segunda ordem, se alguém apresentar uma objeção aí, mas até agora me parece uma boa tese. Colonialismo cultural, o que é uma coisa fantástica, porque veja, a Europa capitalista, seus intelectuais, seus pensadores, no final do século XIX para começo do século XX, qual era o discurso predominante na Europa? Era que a Europa era desenvolvida porque branca, porque com um clima não tropical, porque com o povo na escala evolutiva mais avançada, né? A época do racismo científico, da eugenia. Então, o que é que... Perfeito. Eu quero comentar isso aqui agora. Isso aqui está perfeito, 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 perfeito. Veja, eu quero comentar isso aqui com alguma veemência, porque os pós-modernos de plantão, eles acham que isso que o Jones acabou de comentar justifica você ter uma postura anticontemporânea. Veja, é uma postura anticontemporânea. Presta atenção, não é uma postura antimoderna, é uma postura anticontemporânea. A idade contemporânea, a gente costumeiramente diz que ela surge na Idade Moderna e Contemporânea, o salto é por causa da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um aspecto muito fundamental para a compreensão do desenvolvimento do marxismo, porque o que Engels vai chamar de socialismo utópico não é um socialismo que está na minha cabeça. O Robert Owen, ele era um industrial inglês que efetivou a construção do socialismo utópico. Ele construiu ou organizou uma coisa chamada New Lanark, que existem os prédios até hoje, se você for lá visitar, até hoje existem, certo? Até hoje eles existem, e estão lá na Escócia. E ele começou a organizar um socialismo utópico, que o Engels está chamando de socialismo utópico, que é o seguinte: você quer fazer o socialismo da tua cabeça. Igual quando você pensa assim, eu vou construir uma casa, e aí eu penso da minha cabeça, como é que seria uma casa legal? Eu quero um quarto, eu quero 2 quartos, eu quero uma jacuzzi, porque também ninguém é de ferro, eu quero, né, uma paradinha e tarará. Então você pensa e executa. É isso que é a característica do socialismo utópico na pena de Engels. Quando Engels está escrevendo sobre utopismo, não é sobre ser impossível de fazer e etc, ou ser coisa da cabeça. Coisa da cabeça nesse sentido que eu acabei de dizer. Você planeja e depois executa.
E o que Engels vai expor, que é a diferença entre o utópico e o científico, é que por que o Owen não deu certo? Todo mundo gostava do Owen. O Owen é massa. Todo mundo acha ele legal. Todo mundo percebeu que era maneiro você não ter 16 horas de trabalho e você ter 12 na fábrica do Owen. Todo mundo achava que era legal, que além de você ter 12 horas só de trabalho em comparação a 16, né? Era legal, depois 10, etc. Vai diminuindo. Eu não lembro qual é, né, precisamente né, o horário, mas assim, você diminui as horas de trabalho nas fábricas do Oi. Além disso, era legal você ter uma escola construída com o dinheiro da fábrica para manter as crianças em tempo ali em que o trabalhador está trabalhando, a criança na escola. Então, assim, o socialismo do Oi não é que ele não alcançou a realidade, ele alcançou a realidade, por exemplo, em uma fábrica chamada New Lanark. Só que quando o Owen começou a ficar... Aliás, uma das coisas que o Owen divulgava era o ateísmo, tá? Só para... Né? Então, assim, quando o Owen começou a ficar cada vez mais político, ele começou a perceber que tinha que fazer a influência na disputa acerca, por exemplo, de diminuir a influência da religião em sociedade. Quando ele começou a querer ajuda do Estado inglês para aplicar ou seja, muito dinheiro para fazer a proposta do Owen, a Inglaterra chuta a bunda dele. Aí ele vai parar nos Estados Unidos e aí ele tenta fazer nos Estados Unidos, gasta o dinheiro todo dele e não dá muito certo. Mas aí o Engels olha para tudo isso e fala assim, porra, se o Owen, que tinha grana pra cacete, era inteligente pra caramba, conhecia de administração pra caramba, tentou fazer e não fez, por que não fez? Esse é o ponto do Engels. Por que não fez? Aí ele diz, porque se você tentar fazer da sua cabeça, sabe quem vai jogar contra você? A estrutura política. Sabe por quê? Porque a estrutura política é apenas um resultado das forças produtivas. Então, quando você tentar colocar isso na prática e executar, você pode ser um cara fantástico, genial, gente boa, bem intencionado, você não vai conseguir aplicar isso no país. Sabe como é que você consegue aplicar isso no país? Como aconteceu na Revolução Francesa. A Revolução Francesa mostra como funciona o movimento da história. Esse é o ponto deles. E aí você tem que olhar para a Revolução Francesa, olhar para o desenvolvimento da indústria, e é por isso que o debate do Jones é muito importante sobre industrialização, olhar para o desenvolvimento da indústria na Inglaterra, que vai se espalhar pela Europa toda, e o próximo movimento social de transformação das forças produtivas vai ser um movimento social baseado nessa força industrial que está colocada. Gente, isso é marxismo. Marxismo é isso. O que eles estão falando que é socialismo científico é isso. O capitalismo, ou seja, quando tem a generalização da forma mercado, ela desenvolve as forças produtivas até formar a indústria, engendrando a indústria, engendrando a indústria. Aí você tem as condições materiais para acontecer um boom social em que qual vai ser a próxima força política de destaque? O proletariado industrial.